bom? Então fica agora com a nossa aula de bases, que é um dos pilares para uma modelagem vestir bem, é você ter bases confiáveis. Então na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa base, tá bom? Então fica aí com a aula de bases do método modelagem profissa. Agora eu vou fazer a base da calça. Para fazer a base da calça, eu preciso ter um espaço no papel aqui para o gancho costas. E aqui, se você tiver um papel contínuo, tudo bem. Se não, deixa um espaço aqui também para o gancho frente. Só que o gancho costas é maior que frente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma linha. Eu deixo um espaço também no papel aqui, na linha da cintura, que vai ser a linha da cintura. E a gente vai criar a base para baixo aqui, tá? Então, tem um espaço aqui e tem um espaço aqui. Eu vou criar uma linha reta aqui. E eu vou descer aqui, ó, a altura do meu quadril. Então, eu tirei a medida lá, achei a altura do meu quadril. Eu vou descer aqui a altura do meu quadril. Tá? Eu vou pegar o contorno do meu quadril e vou dividir por 2, tá? Aí eu vou pegar o valor do contorno do meu quadril e vou lançar aqui. Metade dele, tá? Se deu 100 é 50, se deu 110 é 55, tá? E vou fechar esse retângulo aqui. Então aqui é o retângulo, né, com a altura do seu quadril, mais a metade do seu contorno de quadril, tá? Que é a circunferência ali do quadril. A altura do gancho, para você tirar a altura do gancho, eu vou colocar uma foto aí como que você tira. Você tem que se assentar numa cadeira e tirar a medida da cintura até o assento da cadeira. Mas se você tiver dificuldade de tirar essa medida, você pode colocar 5 centímetros abaixo aqui, ó, dessa linha do quadril, que aí a gente vai criar a linha do gancho, tá? Essa linha você vai fazer 5 centímetros paralela aqui e vai prolongar ela tanto para a costa, para o meio costas aqui, ó, tanto pro meio frente aqui. Prolonga ela dessa linha aqui, ó. Tá? Passa ela daqui e de cá. Feito isso, você vai vir aqui, ó, e vai achar a metade, tá? Marca aqui a metade desse retângulo. E você vai colocar a quarta parte da sua cintura. Então, você vai pegar a sua cintura e vai dividir ela por 4. Vai pegar o valor e você vai colocar o valor da metade desse ponto pra cá. Você vai fazer só uma marquinha, tá? Ó, vai fazer desse ponto pra cá e desse ponto pra cá. Só uma marquinha. Se o seu ponto estiver assim, igual o meu, tem espaço para cá, tem espaço para cá, ok. Se o seu ponto estiver mais próximo daqui, não importa. Eu vou te mostrar aqui o que você faz para cada caso. Se a sua medida tiver dado bem próximo daqui, você não vai mexer em nada, tá? Você vai pegar aqui e vai criar uma linha aqui, bem aqui no meio do seu molde, para você ter frente e costas. Agora, se a sua linha tiver dado espaços aqui, nós vamos fazer da forma que eu vou ensinar agora. Então, recapitulando, se você lançou a quarta parte da sua cintura para lá e para cá e ficou próximo da linha do meio aqui, por exemplo, por aqui, não precisa você fazer o que eu vou fazer agora. É só você criar uma linha reta aqui no meio, aqui, para você separar frente e costas, tá? Agora, se deu espaços igual deu o meu, aí a gente vai fazer o que eu vou ensinar aqui agora, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai afastar aqui mais ou menos de 1 centímetro a 1,5. Vai depender muito do tanto de espaço que você tem aqui. Se o espaço for maior, você pode dar 1,5, senão você pode dar, se for pouco, você pode dar 1. No meu caso, como deu pouco, eu vou dar 1. O que seria muito? Seria um valor acima de 6, ó. O meu deu 5, tá? 1 centímetro tá bom. Se o seu espaço aqui deu acima de 6, você pode entrar 1,5, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó, 1 centímetro até a linha do quadril, tá vendo? Até essa linha aqui, ó. Então, ligo lá 1 centímetro lá, ó, tá?
Agora, daqui pra cá, eu vou lançar o valor da minha quarta parte de cintura, de verdade. Agora eu tô lançando da linha pra baixo, tá vendo? E aí, você consegue perceber que se eu pego aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, como... Vou colocar aqui uma linha imaginária aqui, ó. Como a lateral, se eu pegar e criar uma curva aqui, ó, olha só, essa curva vai ficar muito acentuada, tá vendo? Essa minha linha aqui de quadril, tá vendo que ficou muito acentuada? Se você for uma pessoa que tem o quadril muito largo e a cintura muito fina, talvez essa curva ficou ainda mais acentuada do que a minha. Se a sua ficou mais acentuada, você pode colocar mais 2 centímetros de pence aqui e aí você cria uma pence aqui no meio. Se a sua não ficou tão acentuada, igual a minha aqui, tá vendo que a minha ficou um pouco acentuada, mas não ficou muito. Você não precisa colocar pence, tá? A pence na cintura da calça só vai ter se a sua cintura for muito fina em comparação com o seu quadril. Então, quais os truques que a gente vai usar aqui? Um deles é o balanço do quadril. Você percebe aqui que o meu quadril aqui, ó, a curva aqui do meu, ó, pra vir aqui pra metade, é pouca. Então, eu posso trabalhar aqui com 1 centímetro de balanço. Mas se a sua curva for muito acentuada, você pode colocar 2 centímetros. Se ela continuar acentuada demais, você vai acrescentar profundidade de pence. Você vai colocar mais 2 centímetros aqui para criar a pence, tá? Mas isso vai depender muito do seu corpo. Então, você vai fazendo aí o que fica melhor pro seu corpo. Lembrando que você tem que deixar essa curva o mais leve possível, tá vendo? Tem que ser uma curva leve, não pode ser uma curva acentuada. Só dá pra ser acentuada se o seu corpo for muito curvo. Aí, ok, você ter uma curva mais acentuada, sim. Mas se o seu corpo não for tão curvo igual ao meu, que é mais quadradinho, a sua modelagem ela vai ficar com a cara do seu corpo. Então, você não pode deixar essa curva muito forte se você não tem essa curva forte no corpo, tá? A maioria das pessoas não tem, não. Então, é mais suave que você conseguir deixar essa curva aqui melhor, tá bom? Agora, aqui na cintura aqui, ó, nós vamos descer o valor de 1,5 aqui, de 1 a 1,5 mais ou menos. Se você achar que 1,5 é muito, você pode descer 1, porque às vezes a sua cintura é muito pequenininha para 1,5, você pode descer 1, tá? Você vai sentindo aí. Por isso que eu falo que não existe regra, cada corpo é um corpo. E aí você vai fazer uma linha curva aqui da cintura, tá? Daqui pra baixo você pode descer reto, desce uma linha reta pra cá. E agora a gente vai trabalhar aqui costas, tá? Então, o meu quadril costas agora tá aqui, ó. Tá daqui até aqui, porque eu fiz uma jogada. Eu tirei, né? Eu tirei da frente e ele foi pras costas. Só que aqui no gancho costa, a gente precisa fazer aqui uma inclinação do gancho. A linha do gancho, ela precisa ter uma inclinação para ela encaixar dentro do nosso bumbum. Se a sua cintura for muito fina e o seu quadril largo, você pode trabalhar com 4 centímetros aqui. Se o seu quadril for estreito e a sua cintura larga, você pode ir diminuindo. Eu não gosto de diminuir muito, eu tenho um limite aqui, eu fico aqui entre 2,5, 3, 2, no máximo aqui. E aí você liga reto até esse ponto aqui, tá? Você liga reto e pode passar, tá? Ultrapassa essa linha da cintura aqui. Nesse ponto aqui pra cima, você também pode trabalhar um pouco menos se o seu bumbum for pequeno. Se o seu bumbum for muito pequeno e você costuma sobrar tecido no seu meio costas, você pode diminuir. Se não, se toda a calça que você veste fica bom, você pode trabalhar com 4 centímetros. E aí você vai pegar a metade da sua cintura, que é a quarta parte da sua cintura, e vai simular a medida aqui. Tá vendo onde tá dando aqui na minha? Ó, deu aqui. Logo aqui de novo, ó. Se eu fazer uma curva aqui, até que não fica tão ruim. Só que eu posso deixar essa curva mais suave, eu já entendi isso. Então, eu vou colocar aqui mais 2 centímetros de pence, ó. Então, eu venho aqui, coloco a quarta parte da minha cintura, mais um pouquinho pra pence. E agora eu vou refazer essa minha linha aqui, ó. Tá vendo? De lateral ela ficou mais leve, igual o meu corpo. O meu corpo realmente ele é mais quadradinho. Então tá tudo certo, tá bem coerente com o meu corpo, tá? Aqui também é uma coisa, eu vou descer
um pouquinho aqui pra minha base, porque o meu bumbum é raso, eu tenho pouco bumbum e meu bumbum é baixo. Então, pra mim, eu posso tirar 1 centímetro aqui, que fica bom. Pronto, eu já tô com a estrutura de cima da minha calça pronta, tá? Que já tá pronto. Agora eu vou trabalhar o gancho. Aqui na frente, eu vou sair aqui em torno de 4 centímetros a 4,5. Se você for igual eu, mais gordinha, pode trabalhar com 4,5. Se você tiver da numeração 42 para baixo, 4. 44 para cima, 4,5, tá? Então, vou colocar aqui 4,5. E aí, eu vou usar uma régua curva também, para poder fazer o desenho do gancho. Ó, uma régua bem curva. Viu? Se você não tem uma régua curva, você pode fazer à mão. Lembra de fazer essa linha, essa curva, tá? Não faz rasa não, tem que ser curva. Aqui nas costas, você vai colocar inicialmente 9 centímetros a 9,5. Como eu falei, se você tem um bumbum maior, você pode colocar uns 9,5. Marca isso. Se você tem um bumbum mais pequenininho, pode colocar 9. E aí você vai fazer o seguinte aqui, ó. Faz uma curva, ó. E depois finaliza reto, tá vendo? Faz um pedacinho reto. Então você vai fazer uma curva, depois você vai finalizar reto. Tá quase pronto. Agora nós vamos conferir a medida de contorno. Para você visualizar bem, ó. Para você visualizar bem, eu vou fazer o gancho aqui de azul, porque aí você visualiza bem o que é gancho aqui, ó. Para você não confundir o que não é gancho e o que é. Se você, né, sua base, você não precisou fazer essa jogada, sua base estiver quadrada, não tem importância. A nossa base vai ficar com a cara da gente. Se aqui não coube a sua cintura, você vai diminuindo aqui, ó. Se aqui ficar muito reto, sabe? Se você perceber que tiver que ficar reto aqui, se você perceber que daqui até aqui tá dando a sua cintura, metade da sua cintura, infelizmente vai ter que ficar assim, tá? Não fica tentando deixar a sua base com essa cara, não. A base vai ficar com a cara do seu corpo. Se o seu quadril e a sua cintura tiver a mesma medida, é bem provável que o seu molde vai ficar o mais quadrado mesmo. Não tem importância. Mas o ideal é que você sempre procure deixar o seu básico mais próximo do contorno do seu corpo. Então, lembrando, se sua cintura for muito fininha, aí sim você vai ter que criar pence, vai ter que fazer a jogada aqui, né, um pouquinho maior, ao invés de 1, você vai ter que fazer um balanço de 2. Então, cada corpo vai ser um corpo. Agora, se o seu corpo não precisou fazer balanço e a sua cintura não precisou fazer inclinação nenhuma, que ela deu igual, ficou um quadrado, não tem importância. Fica assim, mesmo que você precisou eliminar pence nas costas. Vamos supor que a sua calça aqui não deu para colocar pence. Porque se você colocasse pence, a costura ia muito para lá, para trás. Pode deixar sem pence, não tem problema. A gente faz só um risquinho aqui para ficar o visual de uma pence. Não tem problema. O importante é que você entenda que você precisa deixar a sua base nas suas medidas, tá? Agora aqui, ó, eu vou conferir quanto que tá o meu gancho, ó. O contorno do gancho, ó. Vou tirar a medida até aqui e depois eu vou tirar desse lado de cá. Então, eu tô tirando a medida do molde, ó. Só o gancho. Olhei lá, tá dando 76. Agora eu confiro com o meu gancho. Tá ótimo. Se o seu ficou bom, ok. Se o seu estiver menor, você vai aumentar. Geralmente, vai ficar menor se o seu bumbum for grande. Então, se ficou menor, você vai aumentar aqui, ó, no meio, aqui no gancho costa, que você vai aumentar, tá? Se a proporção ficou muito grande, tipo 8 centímetros, a minha sugestão é que você suba, por exemplo, 2 centímetros aqui, aumente aqui 2 centímetros, que aí você ganha 4.
E aí o resto você vem e aumenta aqui, tá? Mas é raro dar essa medida muito grande. Quando essa medida dá acima de 2 centímetros, você errou na hora de colocar as suas alturas de corpo, ok? Então confere de novo, talvez seja interessante você aumentar a sua altura de quadril aqui. É bem provável que ela ficou curta na hora de tirar a medida, isso é muito comum. Então é bem provável que seja necessário você aumentar a sua medida aqui em cima, para você ganhar a medida. Por exemplo, se eu aumentar 2 aqui, dá 4, 2 e 2, 4. Se eu aumentar a frente, tem que aumentar os dois, tá? Frente e costas. Se aumentou frente, tem que aumentar costas também. Então, vamos supor, deu 2 aqui, já deu 4. Se sobrou 2, aumenta 2 aqui, entendeu? Que aí você consegue um equilíbrio. Quando aumentar no gancho frente, quando a barriga da sua cliente ou a sua for muito baixa, como assim? Se sua barriga for baixa, tá vendo? A barriga for baixa, na hora de você tirar o contorno do gancho, você precisa aumentar, você pode aumentar até 1 centímetro aqui o gancho frente, tá? No máximo 1 centímetro no gancho frente, o resto você vai colocar nas costas. A maioria das vezes, quando o gancho não dá a medida, tá na altura do gancho. Muitas vezes a pessoa, na hora de tirar a medida da altura do gancho, tirou errado. Então isso é uma coisa para você prestar atenção. Confira novamente se sua altura tá certa. Aumente daqui para cima, ó, para você não mexer aqui no gancho, aumente da linha do quadril para cima o valor necessário. Aí é bem provável que você chegue na medida. Vamos supor que deu 3, aí você coloca 1 centímetro nas frente e 2 aqui nas costas. Mas lembrando, é só se a sua barriga for baixa. Se a sua barriga não for baixa, for assim, você vai colocar tudo nas costas. Então, vamos supor se for 3, confira se você não precisa aumentar aqui a altura do quadril. Se precisar, aumenta 1 centímetro aqui, 1 aqui na frente e costas. Se você subir costas, tem que subir frente igual, tá? Então vamos supor, sobe 1 frente em costas, já dá 2, só sobra 1 para você aumentar aqui. Agora, se o seu bumbum for grande, se você tiver o bumbum grande, aí sim é bem provável que você tenha que aumentar tudo aqui no gancho. Porque quem tem um bumbum pequeno não precisa desse gancho muito alongado. Esse gancho alongado é para quem tem a bunda grande, tá? Isso é muito importante. Então, se você tá nesses casos aqui, confere o seu altura de quadril, para que talvez você só aumentando aqui já resolva, para você não ficar com esse gancho enorme dando papo, porque não tem bunda aqui para encaixar, entendeu? Às vezes tem roupa que tem sobra aqui e não tá na altura certa da cintura, sobrando aqui no gancho, porque a altura do corpo tá errado. Então confere isso aí. Agora, se o seu bumbum for grande, você pode aumentar aqui sim. Se o seu valor for muito discrepante, mesmo você com a bunda grande der um valor de 6, 9, confira a altura do quadril. É bem provável que você errou também. Aumenta um pouco aqui na altura do quadril e depois você coloca o resto no gancho. Confira novamente a medida que você tirou no gancho, que é bem provável que você tirou errada também. É raro dar essas medidas discrepantes. Quando der essas medidas 6, 9 de diferença, o erro tá aí na hora de tirar a medida, tá? O máximo que vai dar aqui é 3 de diferença. E aí você já sabe, às vezes é 1 centímetro para aumentar aqui e 1 aqui já resolveu. Se o seu bumbum for grande, pode aumentar os 3 aqui e alonga esse gancho, não tem problema. Mas se o seu bumbum for pequeno, sobe 1 aqui na cintura e coloca o resto aqui. Se deu só 1, põe aqui no gancho. Se sua barriga é baixa, coloca um pouquinho, no máximo 1, coloca meio aqui no gancho frente só, tá? Aí eu continuei. Aí o que você vai fazer? Aqui na lateral, ó, você vai entrar 1 centímetro aqui pro lado frente e vai criar uma linha aqui, meia curva, bem leve, e a mesma coisa aqui pra dentro do costas, você vai criar uma curva leve aqui, mais ou menos de 1 centímetro aqui, afastando da lateral, tá? Aqui, ó, primeiramente você vai criar uma linha imaginária aqui, ó, no gancho. Vou até fazer de novo aqui, que eu acabei marcando 1 centímetro. O gancho é aqui, tá? E aí você vai entrar aqui mais ou menos de 1 a 1,5 aqui também, ó. Aqui pra dentro, ó.
mais ou menos de 1 a 1,5 aqui, pode ser até um pouquinho mais, se sua coxa for muito fininha, você vai sentindo aí, tá? E aqui nas costas você vai fazer a mesma coisa, você vai criar aqui uma linha reta aqui para você entrar, e aqui você pode entrar 3 até 4 centímetros aqui. Só que uma coisa que é importante você fazer, como a gente está trabalhando sob medida, tira a medida aqui do seu, da sua coxa, ó. Acha aqui, igual por exemplo, a minha aqui é 64, deu 65, tá bacana. Mas se eu quisesse entrar mais um pouquinho aqui, ó, eu consigo, entendeu? Aí você deixa a sua base o mais próximo possível das suas medidas, tá? Feito isso aqui, você tá com o seu gancho pronto, lembrando que isso aqui foi porque eu coloquei no exemplo de 1 centímetro. Só aumenta 1 centímetro se sua barriga for muito baixa, e é o máximo, tá? Isso é muito importante. Aqui na linha da cintura, quem marcou pence vai achar a metade, tá? Acha aí o meio, marca mais ou menos o valor aí de 13 a 15 centímetros. O que vai determinar se é 13 ou 15? A altura do seu quadril. Se o seu quadril for mais estreito, 13. Se ele for mais alongado, você pode descer até 15, tá? Eu geralmente acho também mais ou menos a metade aqui, ó. Acho o meio aqui também, ó. Pra eu criar essa linha reta aqui, ó. Tá? Aqui deu 13, eu vou colocar o meu com 14. E aí eu vou dividir, se eu criei uma profundidade de pence de 2, eu vou pôr 1 e 1. Se for 3, eu vou pôr 1,5. Se for 4, 2. Se sua cintura for muito fina, você pode colocar uma profundidade de pence aqui até de 4, tá? Aqui o meu deu um pouquinho menos de 1. Fechou. Fechou. Para finalizar aqui, tá quase pronto, a gente já pode recortar a parte da frente. Conferir aqui com a lateral aqui. Agora aqui, ó, antes de eu cortar, eu vou pegar essa pence aqui, vou fechar ela, ó. E agora eu vou cortar. Tá vendo que eu vou ganhar aqui um pouquinho? Ó. E aí eu vou picar aqui, vou pôr um pique aqui. E vou continuar cortando. Prontinho a minha base frente e costas. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou achar a metade do quadril frente. Vou criar uma linha aqui que a gente chama de eixo de perna, tá? E aqui nas costas eu vou achar a metade do quadril. Vou marcar. E vou entrar mais 2 centímetros aqui pro lado do gancho, tá? E vou criar a linha de eixo de perna. Que é importantíssimo aqui, essa curva tem que ter curva. Não faça isso aqui rasa, faça isso curvinho. Isso tem que ter uma curvinha bem bonitinha aqui, tem que ter essa curvinha aqui, acentuadinha aqui. É muito importante. Essa curva é muito importante. Aqui também a mesma coisa, ó, a curva aqui tem que ter essa curvinha bem acentuadinha aqui, depois vai reto, tá? Tem que ter essa curva acentuada aqui, tem que ter, tá? Se você fazer isso aqui raso, assim, ó, vai dar defeito.
Isso é muito importante, tá?